O tema jurídico de hoje vai falar sobre o trabalho da Promotoria de Defesa dos Direitos da Saúde. O curador de defesa da saúde, além de suas atribuições normais em defesa dos interesses sociais, vai fiscalizar a correta e efetiva implementação de recursos destinados ao sistema de saúde e o funcionamento dos conselhos municipais e estadual de saúde. O programa Tema Jurídico realizou durante todo esse mês uma série de entrevistas sobre o trabalho das promotorias aqui em Campina Grande. Questões relacionadas ao meio ambiente, infância, juventude, direitos do consumidor e direitos do cidadão. Hoje, o nosso assunto é saúde e para participar do programa convidamos a promotora titular da Promotoria de Defesa dos Direitos da Saúde, Adriana Amorim. Seja muito bem-vinda ao Tema Jurídico de hoje. Muito obrigada. Como é que está a demanda na Promotoria da Saúde? Eu suponho que deve haver muitas denúncias, é isso mesmo? Exatamente. Todos os dias recebemos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, certo? Com reclamações acerca do atendimento ou da falta dele. Né? Então, nós recebemos esses usuários. Muitas vezes, as principais das queixas dizem respeito à demora no atendimento, à falta de acesso a cirurgias, e de medicamentos de alto custo e outros procedimentos de alta complexidade. Falando acerca dos medicamentos, nós vemos várias pessoas que precisam de alguns medicamentos e esses medicamentos eles têm um alto custo, né? Muitas famílias não têm realmente condição de adquirir, e até aquelas que têm certa dificuldade também e vão para a justiça em busca disso. Como é que isso chega até a promotoria e de que forma a promotoria age em favor desse direito, doutora Adriana? Isso. Olhe bem, dentro do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, existe a política da assistência farmacêutica. Né? Então, essa política ela é bastante ampla e dá acesso aos usuários a vários tipos de medicamentos, conforme, efetivamente, as enfermidades que eles sofrem. Então, ela é dividida em componentes. Existe o componente básico, componente especializado e estratégico. Então, o Ministério Público age conforme a competência da distribuição e aquisição de cada um desses medicamentos, certo? Então, a responsabilidade do município e do Estado dentro dessa perspectiva da aquisição e dispensação. Então, o que ocorre é que, muitas vezes, os médicos receitam medicamentos que não estão nessas listagens. Aí, sim, as pessoas no campo individual devem buscar em juízo, uma vez que as verbas, não existe uma verba específica para a aquisição desses que não estão nas listagens. Então, muitas vezes, as demandas judiciais, elas estão focadas em medicamentos que não estão nessas listagens. Para o Ministério Público, a fiscalização é da política pública, do elenco que está previsto nas portarias do Ministério da Saúde, fazer com que eles, efetivamente, estejam à disposição do cidadão. Com relação à questão do atendimento no SUS, hoje pela manhã eu vi uma reportagem acerca do atendimento na capital do país, né? Hospitais sem médicos, com uma boa estrutura, outros com médicos e sem estrutura alguma. Doutora, quem é que realmente reclama desse atendimento ou da falta dele? É o usuário propriamente dito? Ou muitas vezes aquela pessoa que está ali por observar a situação e vê o caos generalizado que se tornou a saúde. Em nosso país, aqui também não é diferente. Exatamente. É uma situação lamentável. Né? Em todo o país, é um cenário nacional, não é específico do nosso estado, do nosso município. É uma situação, infelizmente, nacional. As reclamações são dos usuários, efetivamente, as pessoas que sofrem com a falta daquela estrutura, da falta daquele atendimento, mas também temos propriamente profissionais, né, que se veem muitas vezes impedidos de prestar o seu melhor papel por falta de condições. Né? Então, assim, não só aquele que sofre exatamente pela falta, mas também aquele que está dentro do sistema e quer prestar o seu melhor. E tem dificuldades para fazer isso. Inclusive, a senhora me falava agora há pouco de um trabalho que será feito, uma fiscalização no hospital aqui de Campina Grande. Exatamente. Né? Então, uma das demandas que estamos atualmente enfrentando é o perigo da suspensão de um serviço essencial, certo, de cirurgias na cidade, né, por justamente falta de estruturas para fornecer um atendimento à população. Então, e é um direito, né? Um direito de cidadão. Nós não estamos aqui falando de um favor, de um puro assistencialismo. Não, é um direito, o direito à saúde. Ele existe, está previsto na Constituição e é dever
do Estado, no Estado a gente fala Estado-gênero, né, as 3 esferas, prestar isso com qualidade. Então, essa busca constante que nós tentamos, um desafio realmente diário, para fazer com que tanto os recursos sejam bem administrados, investidos e efetivamente cheguem para o cidadão, como essa qualidade ela venha a fazer, porque, como disse inicialmente, é direito. Ok, doutora. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí, porque é um instante só. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute o trabalho realizado pela Promotoria da Saúde. E a nossa convidada é a promotora Adriana Amorim. Doutora Adriana, outro dia também eu acompanhei uma reportagem do fechamento de maternidades em São Paulo. E falava-se sobre a questão dos recursos que não eram suficientes para manter aquelas maternidades funcionando e os empresários dessa área, insatisfeitos, iriam fechar as maternidades. A senhora acha que o SUS passa por um subfinanciamento? O problema está no SUS em si, no sistema, ou na gestão desses recursos? Eu diria que existe um pouco de cada. Se verificarmos os valores da tabela SUS que são pagos por cada um desses procedimentos, realmente é um fato preocupante. Então, muitas vezes não há como, a partir daquela verba que é destinada para se prestar o serviço, dando-se as reais condições, certo, para que o paciente tenha aquele atendimento. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa, certo? Se uma desses da rede complementar aceita trabalhar para o SUS, aceita prestar o serviço pelo SUS, ela tem a obrigação de fazê-lo com qualidade, certo? Então, existe realmente um subfinanciamento, notadamente vemos a partir da União, porque estados e municípios têm um mínimo constitucional a prestar dos seus recursos na área da saúde, né? Então, eles têm essa obrigação, certo? E temos também a questão da gestão, da organização dos serviços, certo? De toda essa organização e da prestação do serviço, que ela começa na atenção básica e vai até os serviços de média e alta complexidade. Então, essa questão das maternidades é um retrato, certo? Um pouco de cada uma dessas questões. Principalmente quando o Ministério Público atua nessa cobrança, é com vistas a garantir que o usuário, o cidadão, venha ter acesso, porque realmente é inadmissível que muitas vezes vemos são pacientes na parte da obstetrícia, como foi o caso citado, de ter que peregrinar à procura de um atendimento na hora que ela mais precisa, que é realmente o momento que ela vem vem dar à luz. Então, precisa de ter uma assistência adequada e precisa que a rede esteja completamente organizada para acolhê-la. A senhora recebe muitas demandas relativas a distorções de arrecadação, ou seja, arrecada mais do que realmente deveria, enfim, erros de documentação, organização de documentos para a prestação de um serviço, coisas desse tipo chegam lá? Olha, a questão mesmo da organização, isso é uma questão interna muito, né, das secretarias, né, dos seus serviços de auditoria. Então, essas questões realmente burocráticas, elas não chegam. O que chega é o paciente que não tem absolutamente culpa dessa organização e que vem a sofrer justamente por falta desse tipo de organização e de regulação. Nós vimos também, acho que pelo menos 3 casos recentemente mostrados, acerca de pessoas que padeceram na frente dos hospitais, né? Ou seja, gente até que morreu por falta de atendimento em frente a hospitais. Aqui em Campina Grande, pelo menos não houve registro de nenhum caso recentemente, isso são coisas que a gente vê nacionalmente, né, em outras regiões do Brasil. Mas num caso como esse, doutora Adriana, como a família deve se conduzir, como as pessoas que foram atingidas devem realmente se conduzir nesses casos? Olha, existem vários tipos de responsabilidade a serem apuradas. Aí, principalmente, o que vejo é a questão criminal, a omissão de um socorro por aqueles que têm a obrigação de fazer, de salvar vidas. Então, existe inicialmente, vejo, uma questão criminal mesmo, de caracterização de uma figura típica, né, prevista no Código Penal, dessa omissão. Certo? Em segundo plano, viria efetivamente a questão da reparação civil, né, daquele fato, e no campo administrativo de prestação do serviço, realmente haver um compromisso dessa instituição de atender esses casos que realmente são de vida, não podem deixar para depois. É tempo que vai necessariamente ter um impacto na vida da pessoa, do cidadão.
que a senhora acha da instalação das unidades de pronto atendimento? Elas ajudam a melhorar o sistema, agilizam o processo? Aqui em Campina Grande, pelo menos, tem sido uma experiência bem sucedida? Claro, claro. Acho que todo o equipamento que vem a contribuir, não é, para essa questão, notadamente na rede de urgência e emergência. Então, as unidades de pronto atendimento vêm a ser uma das portas de entrada na urgência, e com tanto o que vemos são números alarmantes e crescentes diariamente de acidentes de trânsito, notadamente envolvendo motocicletas, né, e a violência urbana. Então, é necessário realmente que haja mais portas de entrada na urgência e emergência e entendemos, sim, que é um relevante serviço prestado por essas unidades. E a curadoria, tem alguma atividade, tem algum tipo de fiscalização para os casos daqueles trotes? Por exemplo, nós aqui já fizemos várias matérias acerca das pessoas que ligam para a SAMU, solicitando para o SAMU, solicitando o serviço e, de repente, é uma mentira. Né? Tem esses casos. Existe algum trabalho feito para fiscalizar, para apurar essa situação? Porque aí acaba atrapalhando o serviço, né, doutora? Atrapalha o serviço, mas infelizmente recebemos uma denúncia essa semana de uma pessoa que estava precisando do serviço e não foi atendido em virtude, sob a alegação de que seria um trote. E a pessoa está internada hoje no hospital da cidade e não houve atendimento por parte do serviço de atendimento móvel de urgência. Meu certo? Deus. Então, é preciso muita cautela. Certo? Agora, é claro que tem que haver, sim, campanhas de prevenção educativas, e já existiu, inclusive, com a promotoria da infância, né, junto às escolas, né, o SAMUzinho, essa questão de se evitar. Eu acho que são questões importantes, né, porque De num caso desse, mesmo, né, num doutora caso desse, Adriana? houve uma omissão. A pessoa acabou se prejudicando mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais tema jurídico e a Promotoria da Saúde falando sobre esse assunto. É um instante só. Voltamos agora ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está abordando as questões relacionadas à Promotoria da Saúde, e a nossa convidada é a promotora Adriana Amorim. Doutora, com relação à agilidade dos atendimentos, nós vemos pessoas também que buscam um determinado atendimento na justiça, uma determinada cirurgia, e aquele processo ele se torna um pouco moroso, e aquilo está correndo contra a vida da pessoa, né? Ela não teve aquele direito por algum motivo atendido de imediato, como seria o caso. Como é que esses casos eles são avaliados pela promotoria quando chegam lá? Bom, com relação a essas demandas judiciais, em se tratando de demandas urgentes, pode ser concedida uma liminar, certo? Então, não há uma demora no processo, via de regra, certo? Porque eles são analisados de imediato, né, pelo Poder Judiciário, e havendo os requisitos, a reunião dos requisitos, a tutela é concedida, então não há demora nesse aspecto. Não certo? deve a via haver. de regra, certo? Não deve haver. Certo? Na promotoria, quando nós não intentamos as ações, certo? Dentro da nossa atribuição, né, que é a tutela coletiva do direito à saúde, também sempre há uma tentativa de composição administrativa do conflito, certo? Chamando as partes responsáveis, certo? Para essa composição, de preferência amigável, dentro das normas, dentro das leis que regem a matéria, certo? Mas a questão do tempo, notadamente em juízo, havendo a reunião dos requisitos, é concedida uma tutela, certo? Imediata, rapidamente. No caso de exames mais complexos, porque nós vemos várias pessoas questionando essa. Eu fui lá, marquei o exame, aí depois foi mais um tempo para alguém autorizar, aí depois foi mais um tempo. Isso a gente acompanha, porque eu digo assim, vê-se muitas reportagens acerca disso. Às vezes um exame de alta complexidade, como uma ressonância magnética, né, esses exames assim, as pessoas reclamam um pouco entre o dia da marcação, o dia que ele vai lá na central de regulação, eu falo isso pelo atendimento municipal mesmo, por exemplo. Ele vai na central de regulação, faz a marcação, aí tem um outro tempo, até o dia da realização do exame, já existem pessoas que esperam às vezes 2, 3 meses para conseguir fazer de fato o exame. E até lá aquele quadro pode ter se alterado. Então, nesses casos, a pessoa deve realmente recorrer à promotoria para agilizar esse processo. Olha, a questão, até porque existe uma lista,
Existem várias pessoas necessitando daquele tipo Mesmo de serviço. procedimento. Então, a urgência no procedimento vai ser indicada pelo profissional médico. Existem alguns tipos de procedimentos que podem aguardar, outros não. Então, essa urgência ela tem que ser analisada na hora que a gestão verifique que recebe esses pedidos para haver a Agilizar. organização. Mas o que vemos é que, efetivamente, Campina Grande, ela recebe muitos pacientes de outros municípios e há uma demanda muito grande. Então, tem-se que compreender que essa questão da marcação, e não é só no SUS, né, não é apenas no Sistema Único de Saúde, essa espera, certo? Mas, em havendo uma necessidade imperiosa de que aquele procedimento seja feito de forma urgente, então, isso é o profissional médico que irá indicar, certo? E que aquela demora não pode, que aquela espera não poderá ocorrer. Acontecer. Então, isso deve ser bem explicitado, certo? E exposto aos profissionais que fazem essas marcações, de que, efetivamente, essa demora vai acarretar num agravamento do quadro e que medidas devem ser colocadas nesse sentido, certo? Então, tudo tem que ver para que não haja uma superposição de pedidos e que outras pessoas que estejam esperando há mais tempo sejam prejudicadas. Mas, de fato, deve haver uma organização e esse tempo é importante que seja bem regulamentado, bem analisado e fiscalizado, para não haver perdas, muitas vezes, irreparáveis. O que falta mesmo, acho que é investimento, né, doutora Adriana? O nosso país, ele passa por uma dificuldade também até na contratação de médicos, também, né, que inclusive o governo federal acaba de criar o programa Mais Médicos, e aí eu gostaria também de saber de que forma o Ministério Público pode atuar cobrando efetivamente essas contratações, né? Mas o que a gente percebe é o direcionamento também de investimentos. Às vezes tem um hospital pronto, não tem profissional. Às vezes você tem o profissional, o hospital não tem a estrutura adequada para atender aquela demanda. Então, acho que o problema maior também seria esse. No caso dos Mais Médicos, como é que a promotoria, como é que o Ministério Público atua na cobrança efetiva dessas contratações, se percebido que algum atendimento está deixando de ser realizado porque falta o profissional? O programa Mais Médicos, inclusive, em que pesem as críticas a respeito de sua implementação, né, ele veio acontecer, né, em virtude de vazios assistenciais, notadamente no interior, né, dos estados, né, também da Paraíba. E o Ministério Público, em nível nacional, não foi um posicionamento local nosso, mas a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, realizou uma audiência pública para discutir essa questão. E o que se verificou foi isso, sua implementação seria necessária em virtude da falta de determinados profissionais em alguns rincões do nosso estado. Então, alguns municípios aderiram, não foi o caso de Campina Grande, certo? Mas alguns municípios aderiram a esse programa, certo? E em cada um deles, o promotor de justiça, e qual foi a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, é que onde houvesse a presença de profissionais do Mais Médicos, houvesse também uma fiscalização das condições, né, da atenção básica, uma vez que eles são voltados para a atenção básica à saúde, que houvesse uma verificação das condições que são prestadas nesse nível de atenção ao usuário e também ao profissional, mas com vista sempre a verificar a verdadeira qualidade do serviço, a verdadeira prestação do direito à saúde. Essa questão das especialidades médicas, existe realmente um vazio, né? Hoje os médicos que estão saindo das universidades, determinadas especialidades, eles não querem mais nem fazer, né, doutora? Nem se especializarem mais. Eles pretendem até, hoje pela manhã eu vi um comentário falando sobre isso. Por exemplo, a pediatria hoje é um problema. Acredito que não só em Campina Grande, como no Brasil inteiro. Ninguém mais quer ser pediatra, né? Porque além de você passar uma consulta com 20 minutos, meia hora, você ainda fica com a mãe da criança, ligando, perguntando. Então, às vezes, aquele profissional não quer mais se submeter. E aí entram mais médicos justamente com esse objetivo, né? Seria isso. Também, eu acho que a questão da falta de alguns especialistas, e notamos isso em algumas regiões, é uma questão a ser debatida, eu acho que na academia, a própria questão dos honorários, verificar onde estaria esse problema, mas o que não pode é a pessoa, é a criança, é o recém-nascido ficar sem a assistência desse profissional. Assim como várias áreas também. Exatamente. Doutora, com relação o atravessador, a figura do atravessador. Porque às vezes você vai tentar marcar um exame ou vai fazer um determinado procedimento, seja qual for, e às vezes tem aquele amigo
que trabalha naquele hospital ou que trabalha naquela clínica, enfim. E às vezes dá o famoso jeitinho brasileiro para antecipar aquele procedimento. E aí eu pergunto para a senhora, existe algum tipo de denúncia, de demanda nesse sentido lá na Procuradoria, acerca de combater essas ações ou até mesmo de punir essas situações? Não existe nenhum procedimento instaurado com relação especificamente a esse caso, certo? Mas o que nós orientamos é justamente o princípio da equidade, né? A igualdade. Então, todos têm direito ao serviço de saúde, aos atendimentos de forma igualitária. Então, não pode haver nenhum tipo de beneficiamento, né? nem de privilégio dentro do sistema que é único, que é universal e que atende a todos. Então, é essa a chave, é a universalidade do sistema, certo? Que vem atender a todos indistintamente. Obviamente que existem alguns casos de que há necessidade, por exemplo, como citamos, né, o caso de uma urgência, emergência, claro. certo? Dentro dessa classificação do risco, mas não pode haver esse tipo de privilégio e as pessoas que estiverem agindo dessa forma realmente devem ser denunciadas, certo? Tanto para que a gestão adote medidas para evitar, né, que esses casos sejam realmente e que haja essa interrupção nessa igualdade, nessa equidade do sistema, que é isso que nós temos que defender e fazer valer. Doutora, a Curadoria da Saúde aqui na Paraíba, ela foi criada em 2006. De lá para cá, desse processo todinho, qual a avaliação que a senhora faz? Né? E principalmente a senhora que está à frente aqui em Campina Grande, como é que vem sendo a atuação? Quais são os sucessos, quais os insucessos? Eu digo sempre, né, que trabalhar com saúde pública é um desafio, certo? Realmente é um direito amplo, que nós sabemos que após a Constituição de 88, a saúde veio ser realmente considerada como um direito, certo? E não uma mera contraprestação de um serviço assistencial, mas veio a ser direito. Então, nós acompanhamos da criação da Promotoria de Saúde e eu estive quase no início dessa criação, né, com algumas interrupções por não ser a promotora titular, mas acompanhamos esse avanço. E assim, é um desafio trabalhar com saúde pública, com vários gestores, com pensamentos diferentes, certo? Vemos gestores interessados no atendimento, em fazer o seu melhor, mas também vemos uns que não há todo esse empenho, certo? Vemos realmente. É interessante ver o trabalho dos técnicos, o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, todos de uma equipe que querem ver o melhor, mas também vemos alguns outros que não há esse interesse, essa paixão pela saúde e pelo atendimento. Então, nós vemos também uma evolução no nosso trabalho também, até porque hoje nós temos planejamento estratégico em todo o Estado, temos metas a serem alcançadas também na parte da saúde pública, na parte do direito à saúde. Então, vemos também o Ministério Público se organizando cada vez mais, se especializando nessas áreas. Então, é muito gratificante verificar todo esse transcurso da promotoria, mas sempre sabendo que é um desafio, certo? Que problemas surgem diuturnamente, todos os dias. Muitas vezes há frustrações, porque todo um trabalho, muitas vezes, não se chega no êxito, no resultado esperado, certo? Mas é justamente buscar o melhor, buscar o seu melhor, ver que o direito à saúde ele está implementado na Constituição e que o Ministério Público é a instituição que, pela Constituição, tem o dever de zelar pelo esse serviço de relevância pública, que é o da saúde. Então, eu digo, é um trabalho árduo, muitas vezes difícil, porque nem sempre temos aquela resposta imediata, mas sempre buscamos, certo? E é muito, como disse, gratificante ver que realmente o seu trabalho ele teve um sucesso, porque quando aquele paciente, muitas vezes ele nem retorna, mas você sabe que ele obteve o tratamento necessário. Muitas vezes ele não retorna, até porque ele não tem que retornar para agradecer, certo? Mas a gente sabendo que ele teve o seu caminho, que ele obteve pelo Sistema Único de Saúde, da forma, dentro de todo um sistema, de todas as normatizações que existem,
que seu direito foi respeitado. Isso aí é que é o nosso objetivo, isso aí que é o objetivo do Ministério Público de Defesa da Saúde. Faz sentido, né, doutora? Exatamente. É que faz o sentido. E se alguém precisar de alguma orientação, tiver dúvida ou até mesmo alguma denúncia a ser feita, como é que deve fazer aqui em Campina Grande, doutora Adriana? Olha, existem várias formas de haver a denúncia, principalmente de cobranças indevidas dentro do sistema, certo? Porque ele é gratuito, não pode haver cobranças, certo? Com relação à qualidade do atendimento também, à espera. Ele pode denunciar nas ouvidorias, certo? Das secretarias, e também no nosso Ministério Público e também na nossa ouvidoria, na página na internet, não é? Mas os telefones do Ministério Público aqui em Campina Grande são 3321-2166, certo? 3321-2425. Então, o usuário ele pode fazer a ligação ou se dirigir, que fica no Complexo Judiciário na Liberdade, e fazer essa denúncia, certo? Ele será recepcionado por nossos oficiais de promotoria, nossos agentes de promotoria, que darão efetivamente o encaminhamento necessário. Ok, eu agradeço a sua participação aqui no Tema Jurídico, todos os esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda à TV Itararé. Certo, muito obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.